Abrimos o nosso Bastidores trazendo detalhes da votação de ontem, da votação do projeto de lei antifacção. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Lula. Os deputados reverteram a maior parte das alterações que os senadores fizeram nesse texto, recompondo substancialmente o teor original da proposta aprovada pelos deputados. Para repercutir a aprovação desse projeto de lei, a gente conversa com uma personagem central nessa história, o deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, que foi o relator do PL na Câmara dos Deputados. Bem-vindo, obrigada por essa conversa. Deputado, queria que o senhor trouxesse para a gente, então, por que o senhor avaliou que seria necessária essa retomada substancial do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Por alguns pontos elementares que eu até conversando com a equipe do Ministério da Justiça eu elenquei. Houve um retrocesso quando esse texto foi aprovado no Senado, na pena de prisão, ou seja, redução de penas. O Senado diminuiu as penas que saiu da Câmara dos Deputados de 20 a 40 anos, podendo chegar a 65 anos de prisão para membros de organizações criminosas, com 70% do mínimo do cumprimento em regime fechado, podendo chegar a 85%. Os líderes das organizações criminosas, no texto da Câmara, cumpririam e agora passarão a cumprir, pela nova aprovação da relatoria de ontem, a prisão direta no sistema penal federal, sem direito ao auxílio reclusão, preso provisório sem direito ao voto, que foi um destaque do Partido Novo aprovado pela Câmara dos Deputados. Fora isso, a questão de perdimento de bens, a descapitalização de bens de indivíduos de organizações criminosas que fazem a lavagem de dinheiro desse mercado ilícito, do tráfico, de outras atividades ilícitas, nós colocamos uma ação civil imprescritível e independente, autônomo. O que isso significa? Independente da esfera penal, o Ministério Público poderia, através de uma ação civil, descapitalizar os bens rapidamente, com mais agilidade, dando medidas assecuratórias ao Poder Judiciário. Isso foi modificado no texto do Senado, colocando como uma ação subsidiária, ou seja, ia ter que esperar toda a transação penal. E eu ouvia vocês falarem aí do caso anterior que demorou 8 anos de julgamento, ou seja, facilmente aqueles indivíduos que estariam sendo investigados ou respondendo criminalmente conseguiriam descapitalizar esses bens ou desconfigurar. Então, por esses motivos, penas altas, mínimo do cumprimento em regime fechado, penas duríssimas, tratamento diferenciado e muito mais rígido para líderes de organizações criminosas e essa questão de descapitalização de bens, nós tomamos como base o texto da Câmara. E eu elogiei, inclusive, a postura da atual equipe do Ministério da Justiça, que tomou como premissa principal o texto da Câmara dos Deputados. Então isso foi aceito pelo próprio governo. Eu acho que nesse ponto o governo acertou, porque sabia que não teria voto para que houvesse aprovação do texto, optasse pelo texto do Senado. Eu já vi que a Câmara aprovou com mais de 300 votos no ano passado. Então, essa legislação mais dura, que foi o texto mais duro, mais rígido contra membros de organizações criminosas, em especial seus líderes, foi o texto base. E eu vejo isso como uma vitória para o povo brasileiro. Não, ele limita muito as críticas do governo federal, relator, justamente por isso. A própria ministra Gleisi Hoffmann ontem, ministra de Relações Institucionais, chegou a falar que sim, que houve o acordo para a formulação desse texto. Só tem um ponto que eles discordam um pouco, que é a questão das bets. Por que o senhor acha que não foi adiante aquela proposta de parte dos recursos das bets irem para um fundo de segurança? Uma questão polêmica. Eu fui favorável para a inclusão das bets, para que esses 15% dessa taxação, logo no início da aposta, viessem a fortalecer o financiamento, o custeio da segurança pública no nosso país. Vejam só, há 2 meses atrás eu estava compondo o seleto grupo do CONSESP, o Conselho dos Secretários de Segurança Pública, de todos os secretários de Segurança Pública estaduais. E lá sempre era debatido que nós tínhamos que fomentar iniciativas legislativas para aumentar a fonte de receita no combate ao crime organizado, para custear e financiar a segurança pública no nosso país. Então, a proposta, quando veio do Senado, eu entendi que era uma proposta extremamente positiva. Porém, como foi uma inovação do Senado Federal, isso não foi discutido anteriormente no texto base da Câmara. Aí teve uma questão de processo legislativo. O que foi feito ontem, no destaque apresentado, o meu parecer, então, ele preservava integralmente esse texto, a taxação das bets, para o fomento da segurança pública. O que foi feito foi um destaque para toda essa parte que foi aprovada da CID-Bets no Senado,
ser tratado como um projeto paralelo. Não é que ele foi desprezado e não foi aprovado. Não, ele se tornou um projeto autônomo, com base no artigo 61, inciso 3º. E a esperança é que caminhe. E se esse projeto, caminhando no plenário, vai contar com o meu apoio, com o meu voto e até articulação, porque nós temos, de fato, que financiar o custeio da segurança pública e aumentar fontes de investimento para o incentivo a essas forças de segurança em todo o Brasil. Usou a palavra certa, relator, falou em esperança. Eu já vou passar a palavra para a Clarissa, mas só para a gente estender um pouco mais sobre esse ponto. O senhor fala esperança. Acho que é bem por aí mesmo, porque é notória ali a articulação, a entrada do lobby pesado das betes no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Diante disso, há apoio para avançar com essa proposta? Olha, eu não vejo dessa forma, até porque quando qualquer projeto de lei ele vai tramitar no Congresso Nacional, temos a casa iniciadora, que é o caso desse PL antifacção. Ele chegou à iniciativa do governo federal, iniciou na Câmara dos Deputados um texto, foi para o Senado Federal, o texto foi alterado, só que essa questão das bets, aí que está o grande questionamento que foi colocado na reunião de líderes. Isso foi matéria estranha, não foi discutido na Câmara dos Deputados. Agora, essa questão lobby pesado, eu teria um pouco mais de cautela para falar sobre isso, porque eu não sei de nenhuma informação de parlamentares que fazem lobby nesse sentido. E uma outra informação de bastidores, que é importante a gente trazer também aqui a público, é que o próprio Ministério da Fazenda era contra a taxação desse jeito, dessa forma como foi posta, sem uma ampla discussão. Então, eu vejo que não tinha um acordo para aprovação, em que pese, particularmente, eu desejar muito que isso fosse adiante, até porque tinha a vontade do secretário de Segurança Pública que se criasse um novo financiamento, principalmente repasse para os estados, mas como não foi um tema discutido anteriormente na Câmara, como dentro do próprio governo federal, o Ministério da Fazenda não queria que isso avançasse, outros setores queriam, eu achei que a melhor maneira ali, realmente encontrada, né? Claro que dentro desse processo eu fui vencido, eu gostaria que isso tivesse sido caminhado nesse sentido de aprovação. Mas eu ainda tenho a esperança, como eu mencionei anteriormente, que isso venha a ser discutido e que, independente desse projeto, que nós possamos aumentar o financiamento da segurança pública no Brasil. Clarissa. Deputado, muito obrigada pela participação aqui no Bastidores. Eu vou começar já criando atrito e vou discordar do senhor da ideia de que o Ministério da Fazenda não queira essa taxação. Embora o formato, é claro, pudesse ser discutido, a gente sabe, a gente tem acompanhado um esforço constante da parte do Ministério da Fazenda para reforçar o caixa com uma taxação das bets. Isso vem entrando em vários projetos. Então, eu gostaria de pegar embalo nessa questão das bets e passar para o senhor uma percepção que chega para a gente do Palácio do Planalto de que a oposição teria se juntado ao Centrão nessa articulação do PL antifacção para enforcar financeiramente estruturas federais de investigação, empoderando estruturas estaduais, eventualmente num jogo que teria a ver com a eleição deste ano. Eu gostaria da visão do senhor sobre essa crítica, que vem de lá, não é da minha boca, estou repassando aqui, sou mensageiro. E também, é claro, esse olhar de que haveria, na forma como o PL antifacção foi conduzido, um esforço para, de fato, enfraquecer, por exemplo, a Polícia Federal, algo que foi amplamente discutido ao longo da tramitação. Então, primeiro, partindo desse princípio da Polícia Federal, essa foi uma falsa narrativa criada por membros da esquerda, do governo, por conta do meu nome. Quando o meu nome entra para ser o relator do PL antifacção lá atrás, no ano passado, obviamente o governo não gostou porque tratou como se o assunto fosse estritamente político e não técnico. Eu tive que relembrar algumas vezes, e mais uma vez eu faço questão aqui, eu trabalho com segurança pública há 23 anos, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Jurídicas, pós-graduado em Direito Constitucional e mestre em Gestão e Políticas Públicas e fui secretário de Segurança Pública 3 anos no maior estado da federação. Em que pese eu ser político também, a tratativa foi estritamente técnica e, ao contrário da equipe anterior do Ministério da Justiça, que não me procurou para tratar tecnicamente do assunto, o governo, os partidos de esquerda preferiram um ataque político dizendo que, olha, está enfraquecendo a Polícia Federal. Isso não encontra subsídio legal e embasamento jurídico nenhum, porque para alterar a competência da Polícia Federal teria que ser por uma alteração da Constituição,
porque as prerrogativas da Polícia Federal estão previstas na Constituição. Uma lei ordinária jamais poderia fazer isso. Mas eu entendo, e faz parte da guerra política, a guerra de narrativas, mas é uma narrativa falsa. Não condiz com a realidade e não tem embasamento jurídico. Essa questão de enfraquecer fundos, fortalecer estaduais, enfraquecer federais, para vocês terem uma ideia, não foi nem objeto de discussão por parte do governo na atual discussão. Nem houve por parte da equipe do Ministério da Justiça nenhum pleito de querer questionar esse tipo de repasse. O que foi colocado no texto e preservado foi o seguinte: se a investigação ocorrer por parte da Polícia Federal, todo o recurso oriundo dessa investigação, da lavagem de dinheiro, descapitalização de bens, eles vão para o Fundo Federal. Isso está preservado, então não tem enfraquecimento algum. Agora, se houver a participação da Polícia Federal em conjunto com a Polícia Estadual, a Polícia Estadual de Sergipe fez uma investigação junto com a Polícia Federal. 50% para a União, 50% para o Estado. Muito pelo contrário, estou promovendo, inclusive, a coordenação para que todos saiam contentes e para que haja o investimento e o financiamento. E se for exclusivamente do Estado, o recurso fica no Estado. Então, volto a dizer, são narrativas criadas que não encontram embasamento jurídico no texto que foi aprovado. Doutora, eu já vou chamar o Matheus Teixeira para fazer uma pergunta, só que eu gostaria de abordar um outro ponto que o Senado Federal considerou que é inconstitucional, que é a questão do auxílio-reclusão e a questão da proibição do voto dos presos provisórios. Por que o senhor considera que não é inconstitucional? E se houver veto do presidente Lula, o senhor considera que há apoio para derrubar esse veto? Eu acho difícil. Primeiro, a previsão, quem faz o controle de constitucionalidade é o CCJ da Câmara, o CCJ do Senado, e houve ampla maioria de votos, tanto no ano passado quanto agora, nesse ano, inclusive com votos do PT. Lembro a vocês que o PT, no plenário da Câmara dos Deputados, por orientação do líder à época, orientou a votar favorável ao destaque do Partido Novo, restringido o direito de voto dos presos provisórios no Brasil. Com relação ao controle de constitucionalidade, tem que esperar para ver o que vai acontecer. E sobre o auxílio-reclusão, eu não vejo nenhum questionamento nesse sentido. O que nós fizemos, na verdade, foi uma questão de trazer moralidade e esperança para o povo brasileiro. Eu não conheço alguém que ache viável, que ache normal uma pessoa que está à margem da sociedade, cometeu um crime, que está preso, possa decidir o futuro do país através do voto. Com relação ao auxílio-reclusão, nós estamos falando, cerceando o direito do auxílio-reclusão para os líderes de organizações criminosas que vão cumprir pena direta no sistema penal federal. Não é justo que a população pague um auxílio-reclusão que passa de R$ 1.800, ou seja, paga mais do que o salário mínimo para um trabalhador, do que é o valor pago recebido por um trabalhador que trabalha 30 dias no mês, para um indivíduo que é líder de organização criminosa. É mais uma questão de moralidade do que uma questão estritamente técnica constitucional. Agora, se o presidente da República optar por derrubar esse veto, por vetar, desculpa, esses trechos do projeto, eu tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional vai ter maioria para derrubar o veto. Matheus Teixeira. Deputado, eu queria tentar conectar um pouco do que foi aprovado ontem com a realidade que o Brasil vive. A gente sabe que tem avanços importantes ali em relação ao controle territorial, progressão de pena, uma restrição à progressão de pena, aumento de pena para faccionado, mas o senhor que já foi secretário esteve, digamos assim, na ponta. Prevê que a aplicação disso deve surtir um efeito positivo, deve reduzir os índices de criminalidade em curto, médio ou longo prazo. A gente vai ter apenas uma lei ou isso de fato, o senhor acha que quando pode ter um efeito para a população sentir na pele mesmo que isso beneficiou de fato e reduziu a criminalidade no país? Olha, vamos lá, são pontos, obrigado pela pergunta e achei uma pergunta muito inteligente, porque são coisas que caminham no mesmo sentido, em paralelo, mas são coisas distintas. O próprio nome do projeto apresentado pelo governo é PL Antifacção. Depois nós nomeamos também como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. No Brasil, existe uma estrutura hierarquizada em muitas organizações criminosas que usam o mercado ilícito de drogas, de domínio territorial, explosão de caixas eletrônicos, de novo cangaço, de domínio de cidades. São crimes praticados, é um crime que do mundo real para o mundo jurídico. São crimes que são praticados por organizações criminosas e que não tinha nenhuma previsão legal. Não era um fato típico antijurídico previsto na nossa legislação. O que nós fizemos foi pegar da realidade
os tipos penais praticados por essas organizações criminosas, em especial domínio territorial, como acontece no Rio de Janeiro, que hoje tem exploração de atividade econômica, como internet, distribuição de gás, de energia e outros fatores, para trazer dentro de uma legislação que pudesse dar guarida e punir adequadamente o uso de barricadas, enfim. Nesse contexto, nós vamos ter uma entrega, e tivemos uma entrega importante, antifacção, marco legal do combate ao crime organizado, para punir adequadamente os membros de organizações criminosas que pratiquem esses fatos típicos, esses tipos penais previstos nessa nova legislação. Agora, a questão da criminalidade comum é um outro aspecto. Isso não foi objeto tratado especificamente nesse texto. O que nós temos que fazer é pegar algumas regras que foram aplicadas nesse marco legal do combate ao crime organizado, nesse PL antifacção, e também incluí-las num futuro próximo e urgente aos crimes comuns. Como, por exemplo, em São Paulo, aproveitando a experiência como secretário de Segurança Pública, nós chegamos a prender 30 vezes o mesmo indivíduo por crime de celular. E por que existe essa porta giratória do sistema prisional? Porque a polícia prende, daí tem o advento da audiência de custódia, lamentavelmente criado no Brasil há 10 anos atrás por uma resolução do CNJ. Você tem uma série de benefícios que são concedidos aos criminosos que praticam esses delitos. E a polícia fica fazendo um retrabalho. Então, alguns aspectos, como por exemplo, o mínimo do cumprimento de pena em regime fechado, como regras de progressão de regime muito mais rígidas, como critérios mais objetivos para a conversão da prisão preventiva durante a audiência de custódia. Eu acho que são coisas que podem ser adaptadas a outros crimes. Aí sim a gente pode afirmar com certeza que o mesmo endurecimento para membros de organizações criminosas previsto nessa legislação, aplicados a crimes comuns, vão melhorar e muito a vida do brasileiro com mais segurança pública. A gente precisa encerrar, deputado. Obrigada pelo seu tempo, mas antes, trazendo aqui uma informação de bastidor. O jornal chama Bastidores CNN. O senhor esteve hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na companhia do pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro. O ex-presidente garantiu que o senhor será o candidato dele ao Senado, com consequente apoio e palanque, é claro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso foi uma coisa que foi discutida. O senador Flávio Bolsonaro tornou público na coletiva. Uma das vagas está definida nesse acordo, que seria o meu nome. Eu me sinto lisonjeado por isso, por representar a direita em São Paulo com uma das vagas do Senado. E existe ainda uma dúvida da segunda vaga que está sendo construída entre o senador Flávio, entre o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, o próprio Eduardo Bolsonaro está participando ativamente desse processo. Eu fico feliz por ter o meu nome aí cravado pelo próprio presidente, pelo senador Flávio e pelo governador Tarcísio de Freitas. Acho que é uma eleição muito importante para nós. Tem alguns excelentes nomes também disputando essa segunda vaga, e o nome que o presidente Bolsonaro indicar, que esse grupo político indicar, vai ser um nome apoiado por nós, com grandes chances reais aí de que a gente possa fazer as duas vagas para o Senado e a reeleição do governador Tarcísio de Freitas, possivelmente no primeiro turno em São Paulo. E o mais importante, a eleição mais importante para todos nós, sem dúvida alguma, que é a eleição do nosso pré-candidato, senador Flávio Bolsonaro, à presidência do Brasil. Nós conversamos com o deputado federal Guilherme Derrite, relator do PL antifacção na Câmara dos Deputados, agora chancelado candidato ao Senado Federal. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Espaço aberto sempre aqui no nosso Bastidores CNN. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada.